Olá, muito boa noite. Começa agora Gente Negócios. Hoje eu bato um papo com Marcos Amâncio, gerente do Sebrae São José do Rio Preto. Gente Negócios está só começando. Hoje eu recebo no Gente Negócios o gerente do Sebrae São José do Rio Preto, Marcos José Amâncio. Marcos, boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo à TV da Cidade. Boa noite, Fabiano, muito obrigado pela oportunidade, é uma grande honra participar do seu programa e falar um pouquinho com os telespectadores da TV da Cidade. Marcos, o Sebrae em Rio Preto já tem 22 anos e eu fiz um paralelo aí com o Plano Real, que é o que trouxe estabilidade na economia, e o Plano Real tem 20 anos, então a gente tem aí um histórico que favoreceu um pouco mais o empreendedorismo. Você diria que hoje é fundamental, não dá para pensar São José do Rio Preto e a região sem as orientações e as consultorias do Sebrae? Fabiano, eu entendo que o Sebrae é uma entidade extremamente importante para o desenvolvimento da região de São José do Rio Preto. Isso vem acontecendo nesses últimos 20 anos e os resultados que a gente tem alcançado e proporcionado também ao empresário da região são indicadores muito favoráveis que demonstram essa importância. Hoje a entidade já é associada à informação a quem quer fazer um novo negócio, quem quer montar um negócio. Isso o Sebrae já conseguiu ter essa marca como sinônimo de orientação específica, né, especializada para quem quer montar a sua própria empresa. Sim, a gente percebe que hoje aquela pessoa que sonha em ter o próprio negócio, ela já associa a uma necessidade de buscar mais informações relacionadas a essa oportunidade que ela está identificando e faz essa associação ao Sebrae, assim também como a outras entidades que nos apoiam nesse processo, nessa orientação ao candidato a empreendedor. Isso é um indicador extremamente positivo que a gente tem bastante satisfação. Muito bom. Vamos conhecer então um pouquinho mais da unidade aqui do Sebrae em São José do Rio Preto para saber como é que é o dia a dia lá do pessoal dos consultores. Vamos lá. Fundado em 1992, o Sebrae de Rio Preto atende atualmente 45 cidades da região. Por mês, a entidade promove 30 palestras e só no ano passado foram 40 mil atendimentos. As orientações são feitas por 7 consultores nas áreas de marketing, finanças, jurídico, administração, produção, recursos humanos, alimentação fora do lar, meios de hospedagem e agronegócios. 95% das ações do Sebrae são de graça. Bom, vocês viram aí que informação é muito importante e esses atendimentos, eles acontecem, são vários níveis de atendimento. Tem um atendimento personalizado, tem um atendimento em grupo. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona os tipos de consultoria do Sebrae. É isso, nós temos o atendimento coletivo num primeiro momento para aquela pessoa que tem um sonho, tem uma ideia de negócio e pretende viabilizá-la, identificar a sua viabilidade. Então, nesse sentido, nós orientamos essas pessoas por meio de palestras sobre aberturas de empresas, sobre comportamento empreendedor, enfim. São caminhos, né, que a gente mostra para essa pessoa para que ela possa, de fato, verificar essa viabilidade do negócio. Para o empresário já constituído, nós temos um primeiro diagnóstico que é realizado para identificar qual que é o estágio de maturidade em gestão da sua empresa e, a partir dessa triagem, desse diagnóstico, nós encaminhamos o empresário para as especialidades conforme a sua necessidade, conforme o ponto que ele pretende atacar como prioridade. Então nós atendemos em todas as áreas de gestão de uma empresa. Em relação ao primeiro negócio, né, quando as pessoas vão procurar informação, mesmo você já tendo um bom número de atendimentos, existe ainda uma demanda reprimida? Você diria que tem muitas pessoas que ainda querem montar um negócio, que ainda é um sonho, tem receio de burocracia, de impostos, se vai dar certo ou não, porque saem umas notícias também ruins, né? As empresas quebram com 1 ano, 5 anos, enfim. Mas existe ainda muita gente que ainda tem vontade de empreender. Existe. O brasileiro, ele é um empreendedor por natureza, né? E a gente percebe, inclusive, por meios de pesquisas realizadas pelo próprio Sebrae, que hoje o terceiro sonho do brasileiro é ser dono do próprio negócio. Algo que vem crescendo acentuadamente.
Ele só perde para a casa própria, que é o primeiro sonho do brasileiro, e também depois de viajar pelo país. Na sequência, vem ser dono do próprio negócio. E claro que ele busca sim informações para poder minimizar essas possíveis, né, dificuldades que ele vai encontrar com toda certeza, mas uma vez bem planejado, esse sonho, uma vez transformado em razão, aquilo que em determinado momento é pura emoção, fica mais fácil dele ser bem sucedido. Ele pode, digamos assim, sofrer um pouco menos, então. Ele pode, né, vai encontrar obstáculos que o mercado coloca, em várias questões, mas ele pode, se tiver informação, se estiver orientado, esse processo vai ser um pouco mais fácil. Essa que é a proposta, justamente facilitar esse caminho que com toda certeza não é tão simples. Ser empresário hoje no Brasil é um grande desafio, mas é extremamente estimulante também. E muitos apostam nesse novo caminho. É porque a gente vê muitas histórias de sucesso, né? De pessoas que começam com uma ideia e de repente vão crescendo, evoluindo, e isso cresce os olhos. Muita gente quer fazer. Mas acontece também lá no Sebrae de vocês, a pessoa procurar as informações, vocês fazem ali um pequeno diagnóstico de qual é o perfil dela, capacidade de investimento, o que ela tem de conhecimento, mas acontece também de até dizer, olha, não é o momento, você ainda precisa de uma série de coisas ou não? Ou é muito complicado dizer isso para quem está sonhando e quer empreender? Não, na verdade, né, o modelo de atendimento que nós utilizamos, ele justamente vai fazer com que a pessoa interessada em investir chegue a essa resposta por si só. Porque a proposta, a partir do momento que ele nos apresenta uma ideia, um sonho, é, como eu disse anteriormente, trazer essa emoção total para a razão. E nesse processo de construir esse planejamento, ele começa a enxergar aquilo que é viável ou não. Quais são as oportunidades que de fato ele poderia aproveitar nessa atividade, ou se de repente até nem é o momento para isso. Particularmente tenho uma opinião que assim, todo negócio é viável, desde que bem planejado. Então, talvez precise esperar um pouco mais, se capitalizar, ou de repente achar uma área com mais afinidade, aí sim. Exato. Vai ter. Por isso. Essa afinidade, inclusive, é extremamente importante. O candidato a empresário, ele precisa realmente se identificar com aquela proposta que ele pretende empreender. Isso é, acho que, o pontapé inicial, viu, Fabiano, para que todos os demais itens, né, ao longo desse planejamento e da vida dessa pessoa enquanto empreendedor, enquanto empresário, possa ser facilitado. Ok. Eu estive na semana passada aqui, eu entrevistei o Leonardo de Matos, que ele lançou um livro contando que quebrou, como é que ele quebrou as empresas que ele montou, e um lado B aí do empreendedorismo, que ele foi com muita sede ao pote, ou estava muito emocional, como você disse, né? Ele disse uma coisa curiosa, eu gostaria de saber a sua opinião. Ele falou o seguinte, olha, o ideal, quando você quer montar um negócio, vai e trabalha primeiro naquela área um pouco, como funcionário mesmo, como empregado, tenta entender as dificuldades do dia a dia, vai trabalhar com uma maior observação e depois vai para montar o negócio. Ele, hoje, né, depois das experiências, ele tem essa visão. Você diria que isso é muito positivo ou há casos também em que mesmo a pessoa nunca tendo trabalhado na área, ela pode ter sucesso se caso fizer o planejamento corretamente? Não, é possível, sem dúvida, ele ter sucesso mesmo não trabalhando na área, mas essa dica que ele passou é extremamente importante, concordo plenamente com ele. Tendo a oportunidade de se dedicar um pouquinho nessa etapa do planejamento, a conhecer na prática essa atividade, com toda certeza facilita, porque ele vai ter ali todo, né, um conhecimento, um jogo de cintura para lidar com situações que até então, só no planejamento, provavelmente a gente não conseguiria identificar. Então essa vivência é muito importante. Situações que eram desconhecidas, talvez a pessoa até mude um pouquinho de rota e isso até ajude. Com toda certeza, essa é uma excelente dica que faz todo sentido. Tá certo então. Bom, a gente vai fazer agora uma rápida pausa, vamos para o intervalo, eu volto já já com mais entrevista aqui com o Marcos Amâncio do Sebrae. Até já. Viajar para os parques de Orlando pode fazer parte do seu plano. Promoção Meu Plano é Ir para Orlando. Faça o plano Uniflex da Unimed Rio Preto para você e sua família, com descontos especiais e concorra a 2 viagens para Orlando. E fazendo o plano Uniflex, você também concorre a mais 5 tablets. Se você já queria fazer parte do melhor plano de saúde, este é o momento. Faça o plano Uniflex e participe da promoção.
programa Agente Negócios vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da noite, na TV da Cidade, com reprises às segundas e quartas-feiras. O programa traz entrevistas com empresários de diferentes setores para falar um pouco sobre a economia de São José do Rio Preto, projetos, novidades, ideias e informações que agregam para o público telespectador. Traz matérias, indicadores econômicos e agenda de cursos. O programa é postado no YouTube e no Facebook e fica disponível para compartilhamento. Você viu aí que são muitas as vantagens em ser parceiro da TV da Cidade. Você já sabe, Gente Negócios é informação, visibilidade e resultado. De volta, segundo bloco do programa Agente Negócios, eu bato um papo com Marcos Amâncio, do Sebrae. Marcos, quais são as áreas mais procuradas? Porque eu sei que vocês têm consultorias de diferentes áreas do negócio, mas o riopretense especificamente, ele vai lá no Sebrae com que dúvidas? Fabiano, as principais áreas, as principais demandas do empresário da região de São José do Rio Preto, ela se concentra basicamente em 3 especialidades: marketing, finanças e também gestão de pessoas, que cada vez mais ganha espaço na agenda do empresário da região. Isso é muito importante. Né? São 3 assuntos aí, então: como gerir o dinheiro, né, que é importante para o negócio, como gerir as pessoas, porque vai precisar de gente para trabalhar, e o marketing, como é que essa empresa vai aparecer de modo adequado. São 3 áreas aí que eles querem informações. Perfeitamente. Como ela se comunica, né, com o seu mercado, com os seus consumidores, automaticamente isso precisa de uma gestão financeira extremamente profissionalizada. Isso é muito importante hoje em dia para qualquer empresa, independente do seu tamanho, do seu porte. E nenhuma empresa funciona sem as pessoas, né, que é o principal capital de toda empresa. Também, além de procurar a consultoria no início, o ideal é que se continue. Se for um marinheiro de primeira viagem, digamos assim, por mais que a pessoa vá lá e se instrua, faça cursos, participe de palestras, por quanto tempo você acredita que tem que continuar? Claro que vai ser sempre para atualizar, mas pelo menos para quem está começando o negócio, depois que abre e começa a funcionar. Bom, a importância da capacitação, ela é realmente constante. Essa reciclagem ela deve acontecer de forma permanente, né? O empresário precisa sempre estar buscando essas informações. Mas desde o início do processo, da abertura da empresa, é importante que ele pelo menos sinta a segurança, até o momento que ele sinta a segurança para estar caminhando com a sua empresa de maneira mais tranquila, mais organizada, porque até então no início é um pouquinho tumultuado, né? É uma aventura, é uma experiência nova, né, para o empresário, então ele precisa sim encontrar esse apoio, essa orientação. E o Sebrae existe justamente para isso, para disponibilizar para esse empresário consultores especialistas em cada área, para apoiá-los nesse momento de início da sua atividade. Uhum. Mas o próprio empresário é que vai sentir qual que é o tempo que ele vai continuar buscando essa informação. Agora, a capacitação, a reciclagem, ela deve ser constante. Tem que dar depois uma manutenção mesmo, isso hoje é imprescindível. E eu também queria saber o seguinte: o que tem no Sebrae de consultoria, de informação, que às vezes é desconhecido do público? Ou pelo menos que não é muito procurado, mas que vocês também consideram que seja essencial para quem está montando o negócio? Bom, além dessas 3 áreas que nós citamos, marketing, finanças e gestão de pessoas, nós disponibilizamos também para o empresário da região consultorias nas áreas no agronegócio. Para você ter uma ideia, no agronegócio, que a nossa região é muito forte no agronegócio, consultoria jurídica, consultoria para alimentação fora do lar, que é um dos segmentos que mais cresce em Rio Preto e na região, na área de restaurantes, lanchonetes, bares similares, meios de hospedagem, que também vem crescendo muito na região, enfim, produção para as indústrias da região. Nós temos consultores especializados no assunto, na produção. Enfim, são consultorias, são especialidades extremamente importantes, mas que normalmente a maior procura são por aquelas 3. Então é importante que o empresário também tenha conhecimento que essas outras áreas, essas outras especialidades, ele irá encontrar também especialistas no Sebrae. E como que funciona de modo prático, para quem talvez ainda nunca foi ao Sebrae, está assistindo ao programa e queira saber? Como é que funciona? Eu tenho uma ideia de, geralmente a pessoa já tem na cabeça, ela bola lá a empresa, ou ela bota num papel de modo muito simples, e vou lá no Sebrae. Eu tenho que marcar, é feito uma entrevista, um diagnóstico, digamos assim. Como é que são as etapas? Para o empresário já constituído, é importante sim ele ligar antecipadamente e marcar o seu atendimento.
porque nós faremos esse diagnóstico e encaminharemos para a agenda dos consultores de acordo com a necessidade mais urgente daquele empresário. Agora, aquele que pretende empreender, ele pode simplesmente aparecer no escritório regional do Sebrae, né, e lá ele será atendido por um dos nossos analistas, que fará esse encaminhamento para as palestras coletivas. A partir do momento que ele tem essa informação por meio das palestras, ele tem muito mais subsídio para começar a estruturar o seu planejamento, que nós chamamos de plano de negócio, né? E a partir daí sim, na construção desse plano de negócio, ele tem toda a orientação, passo a passo, para poder finalizar esse processo e de fato ter uma informação se aquela empresa é viável ou não. E tem também muitos casos de pessoas que começam o negócio e daí mais ou menos um ano ou quando começam a aparecer os problemas financeiros, logísticos, gestão de pessoas, aí vai no Sebrae para tentar apagar esses incêndios. Acontecem muitos casos, tem muitos atendimentos assim? Você diria que quanto do que vocês atendem lá hoje? Infelizmente ainda acontece muito esse tipo de situação, Fabiano, porque a pessoa às vezes ela se dedica muito em buscar informação no início do processo, na fase de abertura da empresa. Depois que a empresa já constituída em funcionamento, ele acaba ou não buscando mais a informação porque optou por isso, ou de repente ele não consegue encontrar um tempo no seu dia a dia para buscar essa informação, esse apoio. Isso infelizmente acontece. Depois de 1 ano, 2 anos, ele começa a enfrentar as primeiras dificuldades, né, que são um pouco mais agravantes, e aí não tem alternativa. Ele precisa encontrar um tempo para buscar realmente essa orientação e esse apoio. Faz parte, inclusive, acho que da cultura do brasileiro também, deixar tudo para a última hora. Enfim, e aí acaba tendo prejuízo. Além do prejuízo financeiro, quando a pessoa não procura orientação correta, que outro tipo de prejuízo que se tem? Pode ser que às vezes a pessoa tenha um potencial grande e desista lá na frente por causa das experiências ruins. Eu falei aí sobre o caso do Leonardo, que acabou transformando isso numa história, né? Mas como é que é isso, assim? Quais são os prejuízos que a pessoa tem quando não tem essa orientação? Além do prejuízo financeiro, ele também pode, né, encontrar um prejuízo em termos de toda a estrutura que ele investiu acaba sim, sendo mensurada no prejuízo financeiro, mas um outro fator também que pode ser considerado é a perda de oportunidades, porque de repente ele imagina que naquele momento não dá mais, ele desiste do negócio, e se ele pensasse em buscar uma orientação, encontrar caminhos alternativos com pessoas que já têm experiência na área, no assunto, ele poderia potencializar, resolver aquela questão momentânea e ainda potencializar o desenvolvimento da sua empresa. Então acho que esse também é um grande prejuízo por parte daqueles que não buscam informação e acabam desistindo no meio do caminho. Talvez um pequeno ajuste fizesse a diferença, uma informação, talvez um curso ou uma orientação, uma frase ali do consultor já fizesse a diferença para esse negócio vingar. Com certeza, porque quem está de fora daquela situação que ele está vivendo naquele momento, né, consegue enxergar algumas alternativas que eventualmente o proprietário ali não está conseguindo enxergar. E uma simples conversa, de repente, pode resolver muitas coisas. Então, é importante que ele busque essa orientação. Tá certo, então. Bom, a gente vai fazer novamente uma pausa. Eu volto já já com o último bloco do Gente Negócios de hoje. Até já. Viajar para os parques de Orlando pode fazer parte do seu plano. Promoção Meu Plano é Ir para Orlando. Faça o plano Uniflex da Unimed Rio Preto para você e sua família, com descontos especiais e concorra a 2 viagens para Orlando. E fazendo o plano Uniflex, você também concorre a mais 5 tablets. Se você já queria fazer parte do melhor plano de saúde, este é o momento. Faça o plano Uniflex e participe da promoção. O programa Gente Negócios vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da noite, na TV da Cidade, com reprises às segundas e quartas-feiras. O programa traz entrevistas com empresários de diferentes setores para falar um pouco sobre a economia de São José do Rio Preto, projetos, novidades, ideias e informações que agregam para o público telespectador. Traz matérias, indicadores econômicos e agenda de cursos. O programa é postado no YouTube e no Facebook e fica disponível para compartilhamento. Você viu aí que são muitas as vantagens em ser parceiro da TV da Cidade. Você já sabe, Gente Negócios é informação, visibilidade e resultado.
volta à última parte do Gente Negócios dessa noite, batendo um papo aqui com o Marcos Amâncio do Sebrae. Marcos, vocês fazem muitas ações também com a comunidade. Eu acompanho alguns trabalhos, então, além da sede do Sebrae ter os cursos, as palestras, vocês também estão adotando aquela prática de ir para a rua, de ir para a praça, de montar tenda, de fazer eventos em locais diferentes. Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido essa programação. Essa programação tem sido bastante interessante, tem demonstrado resultados bem concretos, inclusive, né? É um momento, né, uma fase que o Sebrae está realmente vivendo de aproximação cada vez mais do seu público. A proposta é estar cada vez mais próximo desse público e aquelas pessoas que não nos procuram no escritório regional, com uma ação desse tipo, uma tenda, né, um escritório lá itinerante na praça, por exemplo, no centro da cidade, faz com que aquela pessoa que pretende montar um negócio, mas não tem a oportunidade de buscar o escritório, naquele momento passando pela praça, entra e é atendida. Nós tivemos, inclusive, recentemente nessa ação acontecendo na cidade e com algumas formalizações através de parceiros que o Sebrae tem nessas ações também. Então é uma ação de aproximação do público, né, e para tornar mais acessível todos os serviços que o Sebrae pode oferecer. É uma ação bem institucional que traz resultados muito interessantes. Levar a informação até as pessoas, isso ajuda também. E você falou sobre o atendimento já para empresas. Como o Sebrae, até a própria sigla aí é micro e pequena empresa, mas também empresas de porte médio ou grande porte também procuram serviços do Sebrae? Elas também podem ser atendidas? Como é que funciona isso? Para empresas de médio e grande porte, nós temos uma outra linha de atuação que, na verdade, não é oferecer orientação para essas empresas, mas ela tem uma carteira de fornecedores ou até mesmo de representantes, de franqueados. Então essas empresas também nos procuram para que nós possamos atender os seus fornecedores, os seus franqueados, os seus parceiros, né, na sua cadeia de produção, de comercialização. Então nós atendemos também a média e a grande, mas de uma outra forma, não orientando essas empresas, e sim a sua rede de distribuidores, fornecedores e assim sucessivamente. Então o Sebrae também atende essas empresas. Queria também que você comentasse um pouquinho sobre os projetos que o Sebrae desenvolve em parcerias com outras entidades de Rio Preto. Vocês também acabam tendo projetos macro que envolvem outras associações, entidades. Como é que tem sido esse trabalho? Eu queria que você contasse alguns exemplos do que está acontecendo no momento com a atuação do Sebrae. Essa, na verdade, é uma parte de atuação do Sebrae que muitos empresários às vezes não conhecem, então é bem oportuno esse momento. Nós trabalhamos sempre em parceria com as entidades representativas de classe em todos os setores, na indústria, no comércio, no serviço e também no agronegócio. Então nós trabalhamos cada segmento desses setores. Citando aqui como exemplo, por exemplo, no setor da indústria nós trabalhamos no segmento da confecção, a indústria da confecção, que é um segmento bastante representativo na nossa região. O Sebrae ele prioriza alguns segmentos dentro desses setores e tendo como critério dois pontos principais. Primeiro, o número de empresas existentes nesses segmentos. Então, o maior número de empresas significa que elas precisam realmente de uma orientação, que é um segmento bastante representativo. E depois, o crescimento, a taxa de crescimento desses segmentos. Então, na indústria, por exemplo, nós temos confecção, construção, né? No comércio nós temos também o vestuário, nós temos o material de construções também no comércio. Nos serviços, alimentação fora do lar, meios de hospedagem, beleza, que cresce cada dia mais, o segmento da beleza, né, no setor de serviços. E no agronegócio, as principais cadeias produtivas da região, eveicultura, fruticultura, nessa linha. Dentro desses segmentos, nós reunimos empresas, né, que compõem esse segmento para trabalhar as necessidades específicas dessas empresas, sempre em parcerias com as entidades que representam esses segmentos, esses setores. Então é muito importante agora, aqui nesse momento, até aproveitar a oportunidade e convidar o empresário desses segmentos, desses setores, para que procurem o Sebrae, identifiquem se a gente está com uma carteira de projetos nesse momento, atuando dentro da sua área de atuação, e nós podemos fazer uma parceria bem interessante, né, com ações que vão ao encontro da
da necessidade dessa empresa. Isso você tem lá uma equipe de consultores, outras pessoas que trabalham, vocês são em quantos no Sebrae? A nossa equipe hoje no Sebrae ela é composta por 24 profissionais. Nós temos nesses profissionais consultores especialistas e temos também analistas de negócios, que dão todo o suporte para que isso aconteça. Essa equipe ela existe para atender 45 municípios e um número de aproximadamente 80 mil empresas formalmente constituídas na região. Então, tem que dar conta, é muito trabalho, muito trabalho, é muita gente todos os dias. Exatamente, a demanda é grande, felizmente, né? E é para isso que existe o Sebrae. Ok, bom, a gente vai já chegando ao final do programa, eu gostaria de perguntar sobre o Empretec, que eu ouço muitas pessoas dizendo, eu já fiz matérias em relação ao Empretec, recentemente agora eu conversei com uma colega jornalista que fez o Empretec, assim, que né, você nem pensa que nessa área, mas também tem que empreender. Como é que como estão as turmas? Qual é o perfil? Parece que tem um perfil muito variado. Vem pessoas de várias áreas que acabam se interessando pelo Empretec. A proposta é justamente essa, né? Fazer uma mescla mesmo de participantes de todos os setores, de todos os segmentos, até para que haja essa riqueza na troca de informações e de experiências. O Empretec, na verdade, é um seminário de desenvolvimento do comportamento empreendedor. É um seminário desenvolvido pela ONU e aplicado exclusivamente pelo Sebrae no Brasil. Bom, a gente está chegando à reta final, temos agora a pergunta-chave. Marcos, a pergunta-chave é a seguinte, você já trabalhou na região de Barretos, na região de Votuporanga, então conhece bastante aqui as necessidades dos empreendedores e agora está no Sebrae aqui em Rio Preto há 2 anos. Quais são, ou qual é, o principal erro ainda, o mito do empreendedor em Rio Preto? O que pega ainda, o que ele tem de potencial, mas às vezes acaba cometendo como erro? Bom, Fabiano, na verdade a gente tem alguns erros, né, que acontecem que são normais, mas se tiver que elencar um, eu diria que é o excesso de atividades no operacional em detrimento da atividade estratégica. O papel do empresário é atuar na estratégia da sua empresa. E muitos ainda se dedicam muito mais ao operacional do que ao estratégico. A partir do momento que ele conseguir fazer essa transição, ele consegue maiores facilidades para fazer com que a sua empresa seja cada vez mais competitiva. Ele tem que ter um pouco mais de visão. Médio, longo prazo, pensar lá na frente e não ficar só focado aqui. Com isso ele consegue desenvolver melhor o negócio. Para eleger um, eu elegeria esse. São vários. São vários. Mas tá certo. Aí você volta aqui depois para dar mais dicas aqui pra gente. Bom, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Mais uma vez, acabo aprendendo bastante com você sobre empreendedorismo, todas as vezes que entrevisto. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi um grande prazer participar do seu programa e falar com os empresários da região. Tá certo, então. Bom, você que acompanhou o Gente Negócios sabe que agora também pode rever esse programa, assistir aos outros no YouTube. Está vendo o endereço aqui, basta clicar e compartilhar também. Eu vou ficando por aqui, até o próximo programa. Tchau!